And they've scored again. Pulls it back now. And a goal. For Amsterdam, look at Don't let a single one get away. Bem-vindos todos os telespectadores que estão aí desse lado e acompanham de forma fantástica a nossa emissão de futebol virtual e videojogos, e muito obrigado pela vossa companhia esta essencial para que tenhamos sucesso e continuemos a ter. Começamos imediatamente com as imagens de jogos do play-off para o Mundial do Qatar 22, onde nesta partida temos o País de Gales, Áustria. Já vimos que o País de Gales começou da melhor maneira ganhando um canto, e depois na cobrança James passa para Metham e depois Brandon a aparecer de cabeça a marcar um gol, onde o avançado se antecipa o jogador que está na defensiva da Áustria, e vejam só, de forma imponente ele consegue cabecear ali à ponta de lança, onde o defensor austríaco não teve a mínima hipótese. E quando o ponta de lança é bom ao avançado que está disposto tudo para pôr a bola lá dentro de forma legal, acontecem golos destes, e destes também quando conseguem aproveitar a mínima falha que acontece, tal e qual como acabámos de ver. Na repetição existe o centro e depois há aqui uma fifia do jogador e depois um cabeceamento. Excelente a forma como o País de Gales consegue aproveitar da melhor maneira as oportunidades que teve para já. E as oportunidades da Áustria, antes mesmo do intervalo, temos a Ceylan a passar para Grulich e depois Arnautovic a rematar. Excelente Davis a fazer uma excelente defesa para canto, onde na sequência do canto vamos ver o que é que vai acontecer. Vai haver uma espécie de remate e depois bate ali no braço, onde vamos ter uma grande penalidade e uma panencada totalmente ridícula. E se eu fosse treinadores, arrancar os jogadores com lambada, tendo em conta, atenção, isto é a brincar, mas era merecido, tendo em conta que estes lances não se devem desperdiçar. Mas o jogador conseguiu redimir-se, lá está o avançado austríaco, redimiu-se do falhanço e depois conseguiu à ponta de lança aproveitar da melhor maneira o passe que lhe foi feito e reduziu para 2-1, mas não foi a tempo de evitar a derrota. Portanto, o País de Gales seguirá em frente, tendo em conta estas antevisões. Passamos à próxima. E já com imagens do segundo jogo que opõe a Suécia e a República Checa, podemos antecipar desde já que quem tem o melhor estilo de jogo supostamente será a República Checa, mas quem joga em casa é a Suécia e tem um grande trunfo no banco, Ibrahimovic. Será que ele vai entrar ou não? Nunca se sabe, é uma questão de estar aí para ver. Já vimos que a partida começou da melhor maneira com um cartão vermelho depois de miminhos por parte do jogador da República Checa, mas depois, lá está, o da Suécia fez exatamente a mesma coisa, imitaram-se um ao outro e depois Kululevski ganhou exatamente o mesmo prémio que o seu, aliás, que o seu adversário. E agora Barak não estava nada satisfeito e consegue mandar um grande balásio. Este tipo de remates que proporcionou aqui uma excelente defesa ao Olsen é muito característico por parte dos jogadores da República Checa e, portanto, faz lembrar as antigas superestrelas como Nedved e não só. Vimos agora mais uma vez o guarda-redes da da Suécia a entrar em grande destaque, a relaxar e encaixar-se bem, que a bola foi à sua figura, mas ele lá está a manter a sua baliza inviolável e a comprovar aquilo que eu estava a falar. Mais uma excelente defesa. Já contamos com 3 defesas do guarda-redes e lá está Kral com a bola
passar por um, passa por dois, Vidra a rematar e quarta grande defesa do guarda-redes que para já mantém a sua equipa com as redes invioláveis. E depois quando não se marca, o que é que acontece? Sofre-se porque Clayson estava ali em frente ao guarda-redes e depois, mesmo com alguns jogadores a poderem atrapalhar o seu caminho, ele conseguiu esfinquear um remate e lá está, encontrou ali uma espécie de buraco na agulha e conseguiu marcar o primeiro golo da partida, de forma se calhar inglória para a República Checa, mas isto parece um bocado o encontro do Benfica-Ajax, que o Ajax depois perdeu um bocado a paciência e conseguiu o Benfica marcar o golo. Mas uma vez estamos aqui a falar em seleções, tudo é possível porque há sempre super estrelas que podem decidir o jogo a qualquer momento e pode ser que agora Baraka rematar pudesse empatar o jogo, mas não, tendo em conta que isso não aconteceu, temos um empate muito graças o empate não, a vitória da Suécia muito graças ao seu guarda-redes Olsen. E o futebol virtual contou com o apoio Carol Productions. Donkey Kong Country Tropical Freeze é um jogo de plataformas lançado pela primeira vez em 2014. Foi desenvolvido pela Retro Studios em colaboração com a Monster Games e publicado pela Nintendo para a consola Wii U. Este foi o quinto título da série Donkey Kong Country e Tropical Freeze é a continuação direta do jogo da Wii de 2010, Donkey Kong Country Returns. Uma versão aprimorada para a Nintendo Switch foi lançada em maio de 2018. E é esta versão que analisamos hoje no nosso espaço habitual. Donkey Kong e a sua família devem aventurar-se por 5 ilhas para salvar a sua casa, Donkey Kong Island, depois de ela ter sido congelada pelos vilões Snowmads, um grupo de invasores dos mares do norte. Tal como o seu antecessor, o jogo foi muito bem recebido pelos gamers, onde destacamos o design dos níveis, jogabilidade e banda sonora. E mais uma vez o seu alto grau de dificuldade foi também um ponto de relevo, mas é algo que é habitual na franquia. Donkey Kong e os seus amigos vão viajar por 7 ilhas diferentes para derrotar os Snowmads. Os controlos são semelhantes ao jogo anterior, com a adição de poder arrancar objetos do chão e poder agarrar e lançar inimigos atordoados pelos ares. Como no jogo anterior, vamos controlar principalmente Donkey Kong, que é assistido por um companheiro que fornece habilidades adicionais a Donkey Kong, ou então pode ser controlado individualmente por um segundo jogador para uma aventura muito divertida em cooperativo. Juntamente com Diddy Kong, que regressa de jogos anteriores, 2 personagens foram adicionados, Dixie Kong e Cranky Kong. Dixie tem a capacidade de girar o seu rabo de cavalo como uma hélice e descer lentamente pelo ar. Cranky tem uma mecânica semelhante ao jogo DuckTales. Ele pode usar uma bengala para saltar em superfícies perigosas. Donkey Kong e o seu parceiro podem ainda executar um movimento especial, que derrota todos os inimigos presentes no ecrã do jogo. O modo Time Attack também regressa, agora com tabelas de classificação online, permitindo que os jogadores vejam replays dos jogadores mais bem classificados. A versão do jogo para a Nintendo Switch apresenta Funky Kong, um novo personagem jogável. Funky Kong é jogável sem possíveis companheiros, juntamente com a opção de alternar entre ele e Donkey Kong. Este Donkey Kong é mais um exclusivo da Nintendo e, como tal, um título obrigatório por tudo o que foi dito e por tudo o que podes descobrir neste fantástico jogo. Doraemon Story of Seasons é um RPG de simulação agrícola para a Nintendo Switch e PC, que é um cruzamento da série Story of Seasons e a franquia Doraemon. O jogo foi desenvolvido pela Brownies and Marvelous e publicado pela Bandai Namco. O lançamento deste título marca o primeiro e único lançamento de um jogo Doraemon para o público ocidental e foi lançado em outubro de 2019 e a versão PlayStation 4 do jogo foi lançada em setembro de 2020. Doraemon Story of Seasons foi uma proposta do produtor da Bandai Namco para a Marvelous, já que é um grande fã da série Story of Seasons. Ele cresceu com a série Doraemon e também é fã do jogo Harvest Moon Back to Nature. Daí ele querer criar um jogo que permita aos jogadores experimentar as mensagens e o tipo de história que Doraemon conta, com os elementos de jogabilidade de Story of Seasons que recompensam adequadamente os jogadores. Ele também confirmou que o jogo não terá nenhum romance ou casamento, o que difere da jogabilidade clássica da série Story of Seasons. Ao contrário disso, o jogo conta com uma história linear com foco no amor familiar, e existem também várias subhistórias que também estão relacionadas com a família.
entre irmãos ou animais de estimação da família. Existem muitas lojas familiares na cidade com sub-histórias próprias, que são conectadas ao sistema de relacionamento entre as personagens. O jogo foi anunciado pela primeira vez durante uma apresentação da Nintendo Direct em fevereiro de 2019 no Japão, acompanhado por um trailer que mostrava a jogabilidade básica. O jogo combina os elementos de simulação agrícola da série Story of Seasons e os personagens familiares e gadgets secretos da série Doraemon. Durante o jogo vamos controlar Nobita e vamos participar em várias atividades agrícolas, como arar os campos para cultivar, cuidar do gado e muito mais. O jogo também tem um sistema de pesca, um sistema de decoração de casas, um sistema de captura de insetos, feriados e festivais semelhantes aos jogos Story of Seasons. Grand Theft Auto V é um jogo de ação e aventura lançado em 2013 pela primeira vez e foi desenvolvido e publicado pela Rockstar Games. É o sétimo título da série Grand Theft Auto, depois de Grand Theft Auto 4 de 2008. O jogo passa-se no estado fictício de San Andreas, baseado no sul da Califórnia, e a história segue três protagonistas: um ladrão de bancos já retirado, Michael DeSanta, o gangster ladrão de carros Franklin Clinton e o traficante de drogas e de armas Trevor Phillips. Nesta história, as três personagens vão cometer assaltos sob pressão de uma agência governamental corrupta de criminosos poderosos. O design em mundo aberto permite-nos percorrer livremente as estradas de San Andreas e a cidade fictícia de Los Santos, que é baseada em Los Angeles. GTA V é jogado a partir de uma perspectiva de terceira ou primeira pessoa e podemos percorrer o mapa do jogo a pé ou com um dos milhentos veículos que podemos encontrar nas ruas. Vamos controlar os três protagonistas principais no modo single player e alternar entre eles, durante e fora das missões. A história é centrada nas sequências de assalto e muitas missões que envolvem tiroteios e muita condução. A cereja no topo do bolo é o Grand Theft Auto Online, o modo multiplayer online do jogo que permite que até 30 jogadores participem numa variedade enorme de modos de jogo, cooperativos e competitivos. Essas missões online recompensam-nos com dinheiro que pode ser usado para montarmos negócios, comprar aviões, helicópteros, carros, motas, barcos, submarinos e muitas outras coisas. Em março de 2022, quase 10 anos após o lançamento inicial, foi lançada uma versão para PlayStation 5, que conta com gráficos melhorados, tempos de loading reduzidos e mais frames por segundo. A versão online do jogo é gratuita, o que vai chamar ainda mais gente ao jogo, e a versão completa com online e história principal tem um custo de cerca de 10€, que não é um custo muito avultado, mas que poderia ser gratuito para quem já tivesse a versão anterior do jogo. Junta-te ao último bastão da humanidade no embate entre deuses e armas, neste RPG de ação, aventura em mundo aberto. A passagem do além está aberta e os exércitos de mortos-vivos dos deuses ancestrais não perdem tempo a atravessá-la. E a vida está à beira da extinção. Está na hora do exército da aliança reconquistar o mundo. Aceita a vingança, pólvora e magia e embarca numa jornada épica e lidera o cerco final da humanidade contra a invasão dos mortos. E a grande batalha começa aqui. Forja num laço nunca antes visto. Junta-te a Nor Vanek, um membro do exército da aliança, e ao teu companheiro Enki, uma criatura estranha com poderes mágicos, na sua vingança contra os deuses. Derrota os seres mais poderosos da criação, desafia-os, domina um sistema de combate exigente, mas recompensador, que combina machados, armas de fogo, magia e muito mais. Usa combinações poderosas e abraça a tua criatividade em cada confronto. Prepara-te para deixar a tua marca num vasto campo de batalha, onde vais explorar um perigoso mundo aberto. Voando pelas terras desertas, vais aventurar-te por ruínas cavernosas e desvendar os mistérios que te esperam na imensa cidade da Alvorada, à medida que recrutas aliados para lutarem a teu lado no último cerco dos deuses.
Estamos com imagens de um novo trailer Persona 4 Arena Ultimax que mostra um pouco mais da nova versão do jogo de pancadaria com os personagens da série Persona. E desenvolvido pela Arc System Works e publicado pela Atlus, este Persona 4 Ultimax é o mais recente lançamento da série Persona 4, com uma emocionante reviravolta de luta que vai levar os jogadores a um combate contra um exército de sombras. Esta versão Ultimax inclui todo o conteúdo lançado anteriormente para o jogo, incluindo a história original do jogo de luta de 2012. E além da turma de P4, o panteão é composto também pelos heróis de P3 e versões sombrias das personagens, oferecendo uma variedade de estilos de luta que podem ser escolhidos pelos jogadores. E esta nova versão traz também opções de áudio em inglês e japonês, o que permite aproveitar a pancadaria com vozes em ambos os idiomas, e conta também com conquistas e cards da Steam. Daytona USA é um jogo de corridas arcade desenvolvido e publicado pela Sega em 1994. No jogo vamos pilotar carros de corridas em cada um dos 3 circuitos disponíveis. Daytona USA é um dos jogos arcade de maior sucesso de todos os tempos e é inspirado pela popularidade da série de corridas de automóveis NASCAR dos Estados Unidos. Com Daytona USA, a Sega pretendeu superar o Ridge Racer da Namco, lançado em 1993. A equipa pesquisou extensivamente o automobilismo, eles usaram imagens de satélites e fotografias para mapear o Daytona International Speedway e tentaram melhorar a experiência no desenvolvimento de Virtua Racing de 1992. Os efeitos visuais incluem filtragem de texturas e mapeamento de texturas, 60 frames por segundo e 4 perspectivas de câmara diferentes. Daytona USA foi um sucesso em todos os aspectos, onde destacamos os gráficos, banda sonora e realismo. O jogo foi ainda portado para a consola Sega Saturn em 1995 e foi seguido por continuações e aprimoramentos para consolas e arcades. Virtua Tennis é um jogo de ténis que deu origem a uma série que teve início em 1999 e foi desenvolvido e publicado pela Sega, inicialmente para as máquinas arcade e posteriormente para a consola Dreamcast. No jogo competimos através de torneios de ténis e vários modos arcade. Foi originalmente lançado para as máquinas arcade e, derivado ao grande sucesso, foi lançado para as consolas domésticas, onde o jogo foi expandido com a introdução de um modo campanha. A continuação, Virtua Tennis 2, foi produzida sobre a versão original do jogo de consola e teve várias atualizações feitas propositadamente para o jogo. Gráficos mais aprimorados, mais frames por segundo e uma lista de jogadoras femininas composta de 9 jogadoras. Foram introduzidas na série jogadoras como Serena Williams, Lindsay Davenport e Helena Dokic, entre muitas outras. A Sumo Digital ficou encarregada de portar Virtua Tennis para a PlayStation Portable e eles lançaram Virtua Tennis World Tour em 2005. Virtua Tennis tem uma jogabilidade arcade, o que não é mau, pois potencia a espetacularidade deste desporto que tem milhões de adeptos por esse mundo fora, e onde eu me incluo também por ser uma tradição de família. Torna-te num verdadeiro mecânico com este jogo educacional sobre carros para meninos e meninas, pois esta garagem de carros de Vlad e Niki está aberta para todos, e este emocionante jogo educacional tem muitas ferramentas para cuidar do teu veículo. A tua ajuda profissional deve ser dada com urgência, pois pneus furados, motores quebrados ou até mesmo arranhões devem ser consertados rapidamente, e no teu papel de mecânico deves ser capaz de corrigir todos os teus problemas. Echoes of Mana, este é o novo título para se juntar à programação dos jogos populares da série Mana, onde te vais aliar a personagens anteriores desta série na tua jornada para a busca lendária da Mana Sword. Guiado pela deusa Mana, vais ver como a tua história se desenrola numa jornada por mundos em busca dessa mesma espada que contém a chave para salvar todas as vidas. Este é o título recomendado para os fãs desta série e principalmente aqueles que querem jogar um divertido RPG de ação para smartphones.
Core Keeper é uma espécie de mistura de Stardew Valley, Terraria e Minecraft com um pouco de Valheim. E já está a aparecer um novo sucesso. Este sandbox de sobrevivência indie, que pode ser jogado em cooperativo até 8 jogadores, foi lançado na Steam em março. E apenas 48 horas depois, Core Keeper já tinha vendido 100.000 cópias. Roller Champions, o próximo jogo da Ubisoft, foi adiado. A Ubisoft disse no ano passado que Roller Champions iria ser lançado no ano fiscal de 2022-2023, mas segundo a equipa, o jogo vai precisar de um pouco mais de tempo. A Capcom, que recentemente mostrou Street Fighter VI, agora anunciou o que provavelmente será a última grande atualização para Street Fighter V. No final de março, uma atualização definitiva vai adicionar alguns recursos inesperados. Vamos ver então o que nos espera. This Means Warp é um roguelite de gerenciamento de naves, com um cooperativo frenético, onde lutamos contra naves inimigas e lidamos com encontros e eventos aleatórios. O capitão da nave carrega objetos de um lado para o outro enquanto tenta evitar um desastre total. The Quarry da Supermassive Games promete transformar o último dia de um acampamento de verão numa noite imprevisível de terror. Estes jogos são autênticos filmes interativos assustadores e representados por alguns atores conhecidos, o que tornou The Dark Pictures Anthology num dos melhores cooperativos do mundo. E depois de mais uma emissão non-stop de futebol virtual e videojogos, nada como a nossa sugestão de cinema para terminar o programa em grande estilo, desta feita com o novo filme de ação Memory. Um abraço a todos e até para a semana. I'm the bad man. Have been for a long time. That's 3 people likely killed with the same weapon. What's that? Found him on the floor. Your shooter's losing his mind. Anything else I can do for you? The room number again? It's on the key holder. Ah. The retainer for your services is $10 million. No. Call the contract off. I don't hurt children, ever. Listen to me very carefully. The girl stays alive. You're answerable to me. A 13-year-old been relocated to a group home. Was I here last night? Yes, what's wrong? You're sure? Hugo thinks he's a pro settling scores. Trafficking, Vincent Sierra. I can't keep doing your job for you. Who is this? You're too slow to make them pay. What they did to children, they're not doing anything about it. He's taking out the traffickers that we couldn't. He's interfering with an international investigation. You said he wasn't going to be a problem. I've done crazy things. Why don't you and I just have a talk? I know you're not well. No time for that. If I'm dead, you'll never know the truth. Stand down! I want to believe that you're a good man, Vincent. If I can't finish this, you have to. But they have to be punished. Which side of this do you really want to be on? I want justice. We all have to die. What's important is what you do before you go.